Sejam bem-vindos para mais um podcast. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios um dos maiores sommeliers do Brasil. Já atendeu várias, serviu, na verdade, várias celebridades. E nós vamos entender o que é isso, como foi isso. E hoje é um empreendedor. Nós vamos compreender um pouco dessa história, que com certeza é uma história de sucesso. Antes disso, vamos falar dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros. Hoje nós estamos com a Adega Ramos. É isso aí, você que precisa de um vinho para qualquer ocasião, para presente, para uma data especial, comemoração de aniversário de alguém, aniversário de namoro, aniversário de noivado, de casamento, procure a Adega Ramos. No Instagram, na página deles do Instagram, está lá, @Adega Ramos. E hoje nós estamos com ele aqui, convidado. Ele vai falar um pouquinho da Adega Ramos para você. Você que gosta de um bom vinho ou que ainda não sabe harmonizar o vinho, lá você vai ter a melhor consultoria com um dos melhores sommeliers do Brasil. E também eu não posso deixar de falar da Ótica Vida. A Ótica Vida, gente, é o maior grupo de ótica do estado, do Centro-Oeste, na verdade, não só do estado de Goiás, mas do Centro-Oeste. É um grupo de franquias, está crescendo para o Brasil todo. E o detalhe, o grande diferencial da Ótica Vida é que monta os seus óculos em 5 minutos. É isso mesmo, procure uma Ótica Vida, consulte as condições do seu óculos em 5 minutos e eu tenho certeza que é o melhor preço do mercado. Ótica Vida, o melhor da vida para você. Chama a vinheta! Hoje nós estamos com um convidado, mais que especial. E hoje até o nosso auxiliar de produção aqui, o Luan, ele é muito interessado no assunto, entende muito também. E ele falou, não, eu quero sentar e bater um papo e entender ainda mais. E desde já, Rômulo, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês e contar um pouco da minha história e falar um pouco sobre vinhos, né? Todo mundo tem essa curiosidade. Demais, né? E a gente sabe que hoje o Brasil cresceu muito, no consumo, ainda mais na pandemia e pós-pandemia, aumentou muito o consumo. Isso. E assim, a gente quer saber, assim, sabe, Rômulo? Não é do nada, não aparece do nada esse gostar de vinho, né? Conta um pouquinho dessa história, como é que começou essa história com o vinho? Na verdade, em primeiro lugar, vou falar aqui meu nome, né? Meu nome é Rômulo Ramos de Oliveira. Então, a minha paixão por vinho começou exatamente assim. Eu sou do interior do Ceará e eu fui morar na maior metrópole, no Rio de Janeiro, uma cidade. E lá eu já cheguei a trabalhar no melhor restaurante da América Latina. Então, é um restaurante português bem nomeado, que lá recebia várias celebridades, tantas celebridades do Brasil como celebridades internacionais. Você sabe aí falar para nós aí quais foram essas celebridades que você recebia lá? Celebridades internacionais já recebi o 007, Jean-Claude Van Damme, Mel Gibson, do Velozes e Furiosos, Madonna, o Mick Jagger, e todos esses cantores internacionais, eles frequentavam lá. Então lá foi a minha escola, onde eu me encantei por esse mundo do vinho. Do vinho. Brasil, então você atendia muita gente aí do Brasil também. Brasil, muita gente. Esses atores globais, pessoal. Todos os atores da Globo, inclusive o Dr. Roberto Marinho, né? Pessoal. O nosso falecido Pelé também, grandes jogadores de futebol, inclusive presidente da FIFA, João Avelange. Então, todas essas celebridades, eles estavam lá no Antiquários. Antiquários era o nome do restaurante. Acho que você começou tudo. Tá? Passou por algum treinamento antes de você? Ou você chegou lá, surgiu a oportunidade, você mudou para o Rio, ou você teve que fazer alguma preparação, passou por curso? Como é que foi isso aí? Na verdade, o meu cunhado trabalhava lá. Foi indicação dele. Então, lá que era considerado o exército brasileiro, o treinamento era feito todo lá. Então, a gente treinava lá, tinha várias sessões. Acho que você começava de atendente, depois você ia para o bar, depois você ia
fazer todo o conhecimento de salão, conhecimento de pratos, de harmonizações. Então lá eu tive os melhores professores do Brasil. Esse curso, então, era um curso interno, Interno. que a própria empresa, lá no Isso. caso o restaurante, Isso. ministrava para vocês. Lá eu costumo dizer que foi uma faculdade e doutorado e mestrado. Rapaz, tudo lá dentro. Então eram os profissionais bem renomados, né, no ramo da gastronomia. E lá foi onde eu fui me aperfeiçoando. E gostando desse mundo do vinho, eu fui me encantando. Então, foi onde tudo começou. Onde tudo começou lá. Foi. E você se tornou sommelier. Muita gente não sabe ainda o que faz um sommelier. Você pode explicar um pouquinho? Posso. Aí lá, eu fiz vários cursos e fui me aperfeiçoando, né? E também degustando vinho, porque você se tornar um sommelier, também você tem que degustar o vinho. Tem que gostar do que faz. Você tem que ter amor e gostar do que faz. Então, a cada taça de vinho, a cada gole de vinho é uma descoberta diferente. E isso você fazia uma vez por dia ou era várias vezes? Isso eu fazia várias vezes por dia. Né? Várias vezes? Várias vezes. Até antes de eu me tornar um sommelier, eu deixava o restinho de vinho lá na garrafa, que sempre sobrava dos clientes, e no final da noite a gente deixava para degustar um pouquinho daquele vinho. E para identificar. E para identificar, né? Então, e você vai ganhando mais conhecimentos, até fiz vários cursos também. Então, aí vai. Aí você ficou pronto, começou a ir para o salão. A gente fala salão mesmo na hora que faz aqueles atendimentos, aquelas pessoas especiais chegam. Nesse restaurante tinha um lugar reservado para essas celebridades ou não? Não, na verdade, eu já comecei lá direto no salão. No salão. Eu fiquei na área, no mezanino em cima, quando lá tinha um espaço em cima, que quando o restaurante ia esvaziando, a gente chamava as pessoas para irem para a mesa. Então lá em cima ficava fumando charuto e degustando vinho. Então o pessoal ficava degustando charuto lá em cima, fumando charuto e degustando vinho. Então eu já fui nessa pegada. E eu toda a vida fui muito curioso. Querendo entender como funciona. Querendo entender. E o meu patrão era português, então era um português muito crítico e muito rígido. Tudo que você fosse fazer, tinha que fazer com muita perfeição. Não tinha que dar nada errado, porque lá, até então, lá só ia celebridades. Então não tinha como você fazer errado. Sim. Tinha que fazer certo. E aí eu fui aprendendo e fui degustando vinho. Aí ele falou assim, então você vai fazer curso de vinhos. Rapaz. E daqui então depois você vai para o salão e de lá então você vai se aperfeiçoando. E esse curso de vinho, assim, demora um certo tempo até a pessoa se especializar? Demora. Demora assim, tem um curso de vinho nível 1, nível 2, nível 3 e aí vai. Tem vários cursos que tem pela ABS, tem pela W7 e aí vai. Então, e um curso de vinho você nunca termina ele. Porque o curso de vinho você vai se aperfeiçoando todos os dias. Recentemente me parece que você teve no Rio novamente, né, fazendo outro curso. Eu vou sempre no Rio. Então o vinho é igual à medicina. Você nunca sabe tudo. Todo dia você vai aprendendo. E principalmente degustando vinho, você tem que degustar todos os dias. Todos os dias. Então o mundo do vinho é muito extenso. Todo dia você está aprendendo algo diferente. E essa profissão você tem que amar. Tudo você tem que fazer com muito carinho e amor e dedicação. Sim. Porque senão nada dá certo. Nada dá certo. Isso é que é mais importante. E aí quando você estava pronto, ficou mais ou menos quanto tempo trabalhando lá no salão, atendendo esse pessoal? Eu fiquei uns 18 anos, né, atendendo esse pessoal. 18 anos? Quando que surgiu a ideia de vir para Goiânia e falar, não, agora eu vou montar meu próprio negócio? O Antiquários abriu em Brasília, no Parque Shopping, e o cliente daqui, que me conheceu lá no Rio, me chamou para mim conhecer Goiânia. Então eu vim conhecer Goiânia, eu vim com a roupa do corpo só. Rapaz. Ele falou, você vem conhecer Goiânia, porque eu pensei que eu vinha num dia e voltar no outro dia. Eu vim para cá num dia e acabei voltando com 90 dias. Aí foi onde eu fiquei de vez. Aí fiquei aqui até uns 10, já tem 10 anos que estou em Goiânia. Aí no início da pandemia, fechou tudo, e os meus clientes que eu já tinha com uma carta de cliente,
ficou me ligando, pedindo vinho. E eu achei aquela necessidade de falar assim, poxa, eu acho que chegou a hora. Você entende. E tem a demanda. Né? Chegou a hora de eu expandir mais ainda o meu conhecimento e tocar o barco. Aí foi aonde surgiu a Adega Ramos, né? Foi onde surgiu a Adega Ramos. Não é fácil você empreender, não é fácil. E a Adega Ramos surgiu também com um sócio, né? Então, porque esse outro sócio também foi onde me incentivou mais ainda, que se não fosse ele, eu também não teria chegado onde cheguei. Você não estaria hoje com o seu próprio negócio, não tinha empreendido. Não tinha empreendido, porque foi através desse meu sócio, porque onde me levanta, me motivou. Se não fosse ele, eu não teria conseguido sozinho. Não teria conseguido. Porque até então é difícil você montar um negócio. E naquele período da pandemia, estava tudo muito difícil, né? Todo mundo com medo. Era um mundo de incerteza. Era um mundo de incerteza. Então, na verdade, eu falei assim, chegou a hora. E o meu sócio me incentivando, e aí, vamos. Então, tudo que você tem que ter propósito, fé e objetivo, né? Então, a hora é agora. E foi, a gente abriu, encarou, e abre e fecha, e abre e fecha. E disse assim, não vai... Disse assim, mas eu vou para frente, né? Eu tenho um foco. Então é isso. Né? E acabou que está dando certo. Né? Acabou que está dando certo e a gente, agora nesse ano de 2023, a gente tem proporção de abrir outras casas, né? E no Rio de Janeiro também já está pretendendo ter negócio lá. A gente já tem negócio lá, né? Que a importação, na verdade, vem de lá. Então, quem sabe abrir uma casa no Rio de Janeiro também, né? Rapaz, é isso aí. O futuro a Deus pertence e o céu é o limite. E se empreender é isso. Se empreender, eu acredito que não pode ter, né, um medo de crescer. Não. Porque chega um momento que você tem que se expandir mesmo. É muito difícil. Os próprios amigos seus chegam para você e falam que não vai dar errado. Não vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar errado, tem muitas incertezas. O cara que fala que é seu amigo fala assim, não vai dar certo, não. E tem muita gente negativa, né? Demais a conta. Em toda a área, não é só na sua. Tem muita gente negativa. E eu aprendi uma coisa, que você não pode estar perto de pardais. Você tem que estar perto de águias ou leão, né? Porque você tem que correr atrás do seu objetivo. Sempre. Sempre. E andar com foco, determinação, fazer tudo com muito amor. Eu aprendi sempre isso na minha vida. Faça tudo com muito amor, que nada vai dar errado. Sim. Não, e isso que você está falando é uma área que, se a gente pega todas as estatísticas, né, e que a gente está vendo aí, o Luan aí, que é um estudante da área também, sabe que o Brasil está consumindo muito, né? Está consumindo muito a questão do vinho. O pessoal está aprendendo a beber vinho. É uma pergunta que eu te faço. Você que está aí, está todos os dias lá na adega, eu acredito que era uma pergunta que você via lá no Rio de Janeiro também, no salão lá. O pessoal chega para beber um vinho, pergunta para você, qual vinho você sempre indica, o que aquelas pessoas mais procuram? Como é que é isso? Se a pessoa decisiva para a noite de uma pessoa, para um momento feliz para a pessoa, como é que você encara essa responsabilidade? Com certeza é uma coisa difícil, né? Você nunca pode falar para o cliente qual o custo-benefício que você vai querer de um vinho. Principalmente ele estando acompanhado. Isso, né? Então, você já vai na pegada... um constrangimento. Então, você já vai na pegada... Ele está numa casa portuguesa, onde eu sempre trabalhei. Então, geralmente, ele vai querer um vinho português. Então, vou sugerir um vinho português para ele. Vou sugerir um vinho português com um custo-benefício bacana, que vai aderir às expectativas dele e, lógico, dos convidados, né? Uhum. Então, ele vai ficar feliz e... O atendimento é tudo. O atendimento é tudo. Você faz lá, a gente fala muito questão de anamnese, né? Você, quando uma pessoa chega para escolher um vinho, acredito que você deve questionar, né? Para que é, qual que é a intenção, é nesse sentido que você fala, né? Da noite, se é muita gente, se é poucas pessoas, se é muitas pessoas. Até o tipo de prato também, né? Que a pessoa... Na verdade, o atendimento, quando eu estava no restaurante, a gente sempre perguntava umas coisas diferenciadas, a harmonização. Sim. Agora, na adega também a gente pergunta, né? Você tem preferência por países, por uvas? Qual é a ocasião que você vai servir este vinho?
Aí a gente dá alguma dica de harmonização, se é para um jantar, se é para harmonizar com peixe, se é para harmonizar com carne. Já entrou na parte boa aí que todo mundo quer saber. Então, Cê- você podia dar umas dicas aí. Eu acredito que tem muita gente aí que está nos escutando, está nos vendo e que quer, né, entrar por esse mundo e experimentar. Uma pergunta, antes de a gente começar a falar dessa combinação de harmonização. Você que está no mercado, você que a gente começou falando de celebridades, você acha que o vinho hoje é uma bebida elitizada ou uma bebida que todos podem consumir? Porque as pessoas têm essa visão, né? Não, vinho é para pessoas da elite, da sociedade, da alta sociedade. Ou você que está aí, você pode responder isso para nós. Hoje tem vinhos que atendem, né, toda a sociedade. Com certeza. Hoje eu costumo sempre dizer que o mundo do vinho é um mundo muito elegante e glamuroso. Mas o mundo do vinho hoje está muito extenso. Então é para todas as ocasiões, não sem nada de classe social, de classe social, sem de nada, não tem nada a ver. Hoje a gente temos vinhos maravilhosos com custo-benefício excelente, que é muito melhor, mais saudável e mais elegante. E se a gente conversando ali, qual que foi um vinho mais caro assim que você degustou? Eu já degustei Romanée Conti, Chateau Petrus. Isso aí. São considerados os melhores. Os melhores. Monetariamente, um valor desse. Qual que é mais ou menos chegada a estimativa de preço? Olha, tem Chateau Petrus hoje de. Dependendo da safra. Né? Dependendo da safra, né? Vai variar muito. Tem de 20 mil reais, tem de 48 mil, tem até mais. Então tem os peramancas, que são os meus preferidos, que eu amo os vinhos portugueses, que são os peramancas, né? Tem os barca velhas, que são maravilhosos. Então, aí vai. Essa questão do ano, da safra, influencia também. Influencia muito. O ano, safra, influencia muito. Ah, tá. Mas vamos lá, dá uma dica aí pro pessoal que quer começar a harmonizar. Por exemplo, a pessoa, hoje eu vou fazer uma massa, vou fazer uma macarronada, ou alguma coisa assim. Né? Qual que é o vinho que você indicaria para essa pessoa? A uva, né, que você indicaria. Né? Aí, olha, se é uma massa com molho de tomate, que o molho de tomate geralmente é um pouco mais ácido, né? Vai aí um vinho tinto. Pode ser uma Cabernet Sauvignon ou um vinho italiano. Então aí tem para todas as ocasiões. Todas as ocasiões. E você falou de frutos. Que é um vinho encorpado, para deixar aquela harmonização perfeita do molho, a massa. Então, um Cabernet Sauvignon fica perfeito, um vinho italiano também fica muito bom. Cabernet Sauvignon, o pessoal, eu até vejo alguns podcasts, algumas coisas, o pessoal faz muita piadinha, né? Mas Cabernet Sauvignon, o pessoal quer xixi. Explica aí, Cabernet Sauvignon, é o nome de quê? Fala. Cabernet Sauvignon é uma uva. É uma uva, ela é considerada a rainha das uvas tintas. Então, muita gente, né, é uma uva bastante conhecida. Então, a Cabernet é uma das mais conhecidas, né? Das mais conhecidas. Né? Aí, quando é as pessoas que estão iniciando no mundo do vinho, ou já são, já tem aquela praticidade de ir só no suave, eu costumo dizer sempre, você tomou o suave, depois você passa a tomar um vinho meio seco para ir agradando o paladar devagarzinho, depois passa para uma uva Carmenere, depois passa para uma Pinot Noir mais leve, aí vai gradativamente. Porque muita gente que toma um vinho suave, que já toma os vinhos mais encorpados, que vai tomar os vinhos mais encorpados, vai dar aquele contraste. Nossa Senhora, vai odiar. Vai odiar. Principalmente quem nunca tomou um vinho seco, que vai tomar um vinho com a uva taná. A gente estava conversando ali agora, que eu tava falando, a sensação, às vezes, é igual quando você escova a dente e bebe um café, né? Exatamente. E a maioria das pessoas que quando vai beber vinho, não gosta de vinho. Às vezes é a harmonização. É a harmonização. É isso. Harmonização. Então, o vinho é um casamento. Tanto a comida com o vinho. Um churrasco. Tá todo mundo lá no churrasco, geralmente o pessoal leva outros tipos de bebida, falam que quer levar um vinho para o churrasco, né? Carne e tal, qual que você indicaria? Né? Eu indico muito bem o churrasco. Pode ser uma uva Cabernet Sauvignon tinto, pode ser uma Malbec, que ela já é uma uva tradicionalíssima, né? Então, eu gosto muito de uva, sempre de uva, um vinho mais encorpado. Uma uva taná, também que é casa perfeita, e um vinho português, os vinhos portugueses também que são maravilhosos, né? Lá em Portugal, como na Argentina, a gente que começou a estudar um pouquinho disso, tem algumas uvas que prevalecem, né? Em Portugal, qual que é a uva lá? Depende muito da região, né? Depende muito da região, Depende muito da região.
Na região do Alentejo, as uvas que muito prevalecem são a Castelão, Trincadeira e Aragonesa, né, que são as uvas bem conhecidas em Portugal. Inclusive, eu sou amante de vinho português. Sou amante. Então, eu amo esses vinhos portugueses. E principalmente essa pegada dos vinhos portugueses, são vinhos com blends de uvas, né? Sim, isso que eu ia te Então- perguntar agora, que você falou dois nomes de uva que geralmente a gente vê nos blends, né? Isso. Fala que é essa mistura de uva, Isso, né? Isso. Então, fica um vinho mais aveludado, mais macio, um vinho elegante, fácil de apreciar. Fácil de apreciar. Fácil de Esse apreciar. rapaz conhece muito queijo. Fala aí de uns queijos aí que o pessoal sempre tem essa ideia, né? Não, vou comprar um queijo e um vinho, vamos fazer uma noite especial. Né? Isso. O gorgonzola, por exemplo, que é um queijo que eu gosto bastante. Qual seria o tipo de uva? Aí ideal? a pegada do queijo gorgonzola, a pegada de uva, as uvas mais encorpadas. Para tirar A gordura. aquela gordura do vinho, isso é exatamente o processo do vinho. Então, por isso que chama-se harmonização. O vinho é exatamente para você tirar aquela gordura que fica na boca, para tirar aquele contraste, para harmonizar, fazer o casamento. Um queijo mais leve, tipo um brie, por exemplo. Que tipo de uva é mais indicado? Não, um queijo como o brie, na verdade o brie, você pode degustar ele com uma uva branca também, pode harmonizar com a uva tinta, merlot, sem problema, e também pode harmonizar com a Que é uva uma branca. uva mais leve. Pode harmonizar com a uva chardonnay, sem problema, que fica um casamento perfeito. Eu acho que também até com a Sauvignon Blanc pode harmonizar também. Com um espumante, casa perfeito, um espumante brut. Muito bacana. Uma coisa assim que o pessoal sempre fala: pimenta não combina com vinho. Ou combina? Essas comidas mais picantes, Sim, essa questão. Sim, combina sim. Ó, Tudo combina com vinho. ó, coisa boa. Isso É aí. uma curiosidade que muita gente às vezes fala assim, eu vou harmonizar um bacalhau com vinho tinto. Muita gente fala assim, não, bacalhau só combina com vinho branco. Eu já escutei isso aí. Não é verdade? E como eu não entendo, eu fico assim, né? Eu já tive experiência de harmonizar bacalhau com vinho tinto, sim, com certeza. O bacalhau com vinho tinto, por quê? Um bacalhau, ele é regado de bastante azeite. Então, com certeza, foi uma experiência que eu tive, né? Uma harmonização de bacalhau com vinho tinto. E ficou aquela perfeita harmonização que até eu me surpreendi. Rapaz, o pessoal escuta a gente falar assim, fala, cara, eu não vou mexer com esse trem de vinho, não. É tanta dificuldade, mas assim, quando você descobre, né, essa harmonização, igual você falou, perfeita, que é aí que você passa a ter aquela degustação, né, do vinho e sentir mesmo todo o sabor, né? Que Você sentir proporciona. todos os sabores. E muita gente, às vezes, quer gelar o vinho tinto, deixar ele gelado, quer colocar gelo no vinho. não. Isso que É o tal do gelo. É complicado. Aí a gente estava até falando aqui do tempo da safra, né? Às vezes o vinho fica lá o tempo todo, engarrafado. Você vai perder, se você gelar o vinho, você vai perder todas as características do vinho, vai perder os aromas, os sabores, então você não vai sentir. Tem a temperatura ideal? Tem Você a fala- temperatura ideal. Tem a temperatura ideal. Sim. Geralmente, a maioria dos vinhos vem, né, no rótulo, Vem no a rótulo, temperatura vem. correta de serviço. O vinho tinto você pode tomar ele entre 16, 17, 18 graus sem problema. Temperatura não, né? Por quê? Muita gente acha que tomar o vinho gelado é bacana. Não. Você tem que tomar o vinho na temperatura entre 16 e 17 graus, porque o vinho fica aquele... Você vai sentir o Libera aroma do o vinho. aroma, Você vai sentir os aromas do vinho soltarem. Você vai degustar um vinho com perfeição. É a mesma coisa. Muita gente acha que tomar cerveja gelada é bacana. Você só toma uma cerveja gelada até a segunda. A terceira ou a quarta cerveja, você não sente mais o sabor da cerveja. Porque as suas pupilas degustativas, a sua língua, o seu retrogosto já congelou. Então, depois que você tomar, você não vai mais sentir o aroma da cerveja. A sua língua já está congelada. Então, é a mesma coisa é o vinho. Entendi. Se você tomar um vinho gelado, você não vai sentir o aroma. Você não vai sentir o aroma da uva, você não vai sentir nada. E o Rômulo, quando fala de cerveja também, gente, é um sommelier. Muita gente acha que sommelier é só o vinho, mas não. Ele se especializou no vinho, mas sommelier entende todos os tipos de bebidas. Né? E Entende. a principal função ali é organizar,
né, receber, organizar, depende se é do mercado, se é do restaurante, mas o sommelier tem que entender de todas as bebidas. Exatamente. Por isso que quando você fala da cerveja, é bom explicar isso que você está falando com propriedade, porque entende também. Exatamente. É. Então, isso tudo hoje no mundo do vinho, tudo conta a maneira certa de você servir o vinho, a temperatura certa, a taça correta, o serviço. Isso. Agora, essa taça Né? aí, o pessoal tem muita dúvida, né? Porque a gente percebe, muita gente, às vezes, já aconteceu, né? De a gente presenciar, não que seja errado, né? Copos normais, servir vinho e tal, mas por que? Explica para nós, por que que a taça é o ideal para você servir um vinho? Na verdade, a taça tem várias. Tem a taça Bordeaux, tem a taça Borgonha, tem a taça do vinho tinto, tem a taça do vinho branco, tem a taça de espumantes corretamente, tudo nos seus devidos. Né? E essas taças que você trouxe aí hoje, ela é específica para que tipo de vinho? Vinho tinto. Vinho tinto. Hoje eu trouxe uma taça Bordeaux aqui, ela é específica para vinho tinto. Né? Aí, se você não toma um vinho numa taça correta, eu acho que vai ficar uma coisa desproporcional. Eu acho que até o sabor do vinho vai mudar. Vai mudar. Até o tipo de material, né? Até o tipo de material vai mudar. Então, tudo isso é um casamento. É um serviço já perfeito. A harmonização começa tudo do começo, meio e fim. Tem que ser tudo certinho. Rapaz, por isso que o vinho é interessante. Né? Por isso que o vinho é interessante. E muita gente acha que o vinho já está falando degustar o vinho. Né? Então, você tem que apreciar o vinho no jantar ou em qualquer tipo de ocasião, tomar ele com elegância, com perfeição, para você realmente apreciar aquele momento. Muita gente que não sabe, às vezes vai em algum restaurante, algum lugar mais chique, e vê o pessoal pôr o vinho na taça e dar aquela balançada e cheirar. Isso é importante? Tem alguma coisa a ver? Como é que é? Explica isso para nós. Faz parte da degustação, né? Isso faz parte da degustação. Né? Quando você serve o vinho na taça e você dá uma balançadinha, é para que o vinho solte mais os aromas. Então, a parte da degustação. Tem a parte, né? A parte... Quando você cheira, você sente se ele está... Como é que é? Isso. O A parte da degustação é em 3 ciclos, né? É a parte o visual, né? O visual clínico, né? A olfativa e depois a degustativa. Por isso que você faz esse processo de balançar a taça, para o vinho soltar mais na taça, nas paredes das taças. E depois, quando eu servir o vinho aqui, vocês vão ver. Eu vou mostrar para vocês direitinho. Coisa tá? boa. Como é que funciona. Então, por isso, então, que geralmente não é se a pessoa que vê fala muita frescura, não é. Tem todo um porquê disso. Tem todo um porquê, todo um ritual. Então, tudo faz parte. Tudo faz parte do ritual do vinho. Exatamente. Não é frescura, não é nada. Faz parte da degustação. Da degustação. Outra coisa que é interessante também, você falou aí que atendeu aí lá, servia, né? Porque você... Servia. Qual que foi a celebridade, assim? Tem alguma história, alguma coisa assim, de alguma celebridade que marcou para você, que você leva até hoje, ou para você foi tudo natural, ou não teve nenhum? Tem sim, sempre. A Hebe Camargo, né, uma pessoa que me marcou muito, porque ela era muito glamurosa, ia lá diariamente, então ela tinha aquele carisma com todos. E ela, na verdade, assim, como a gente... Quando acompanhava assim, os programas de auditório dela, ela parece que tinha um carisma, né? Muito. E na vida pessoal, era assim também? Ou era... Do mesmo jeito. Abraçava todo mundo, chegava cumprimentando a todos, né? Sem exceção. É uma pessoa muito bacana. Roberto Carlos também, cantor. Ronaldinho, fenômeno. Inclusive, ele ia até a cozinha tirar foto lá com os cozinheiros. Era uma pessoa super bacana. Com todo mundo, né? Todo mundo. E o pessoal acha que esse pessoal é inacessível, né? Muita gente acha, né? Mas a gente não. vê, a maioria sabe da simplicidade. Como todo mundo trabalhou muito, chegou onde chegou trabalhando muito. E quando você vê essas histórias, você que teve contato assim, e com o passar do tempo você foi acostumando com isso? Você via um chegando, vindo outro chegando. E isso a gente acostuma. E fica rotina, normal. Né? Fica rotina, fica normal. Todo mundo vira cliente. Todo mundo vira cliente. Ah, coisa boa, rapaz. É verdade.
O Luan sempre falava o seguinte, que a gente sempre bate um papo e gosta e toma alguns vinhos e tal, né? E a gente sempre fala, poxa, o pessoal, geralmente a gente sai para tomar cerveja, o pessoal sai hoje para tomar vinho. E isso aumentou demais ou é só a percepção nossa? A gente hoje sai para restaurante, sai e vê cada vez mais pessoas... a gente estava batendo um papo justamente sobre isso, né? A pessoa tomando mais vinho. Você acha que isso tem a ver com saúde? Porque tem... Geral, ou tem a quantidade certa ou não tem... Geralmente, o que é por pessoa? O que é o ideal? Ou não tem isso? Ou é quanto a pessoa conseguir ali ou não? Na verdade, tudo se você tomar um vinho, tomar água com muita exceção, vai fazer mal com certeza, né? Tudo em excesso, né? É em excesso. Inclusive, até os médicos falam que você tomar um cálicezinho de vinho por dia, isso aí é Faz perfeito. muito bem pro Mas coração. quem consegue, né? Quem consegue Vai tomar. muito bem, né? Vai muito bem. Eu acredito que vai muito bem, sim, se você souber fazer essa dosagem. E beber vinho, né, com a água, como é que é isso aí? Ajuda ali você a manter ou não? Na verdade, é a verdadeira degustação. O certo é uma taça de vinho, uma taça de água. Por quê? O seu corpo necessita muito de líquido, água. Então você está tomando vinho e está se hidratando com a água. O seu corpo está precisando de água. Então, o segredo de você degustar vinho é tomando vinho e água, sempre, sem exceção. Eu não sei se é verdade, mas dizem também que a água com gás, por exemplo, ela auxilia a limpar, né, a papila gustativa ali para auxiliar na hora que você vai, antes de você tomar o vinho, e ajuda você a sentir melhor, né, o gosto. Isso, na verdade, vem de cada um, né? É. Vem de cada um. Essa aí é uma preferência de cada um. Sendo água, o importante Sendo uma água, o importante é você se hidratar. Entendi. Mas eu prefiro a água sem gás, né? É da minha pessoa, mas o gosto é de cada um, entendeu? Entendi. Mas isso tem a ver mesmo, né? A água com gás, ela ajuda ali. Ela a ajuda a limpar. dar limpezinha, com certeza. É igual quando você vai tomar um café, né? Que você também serve, É. geralmente. serve um pouquinho de água com gás, com certeza. Mas eu já conheço pessoas que não gostam de água com gás, né? Então... Eu conheço É, vários, eu exatamente. acho que a maior Então, parte. Aí vem de cada um, né? É porque geralmente o povo, põe água com gás. Né? Então não tem essa regra. Não, Sendo não tem essa água- regra. Sendo água, você tem que se hidratar com água. Na verdade é essa, né? Não, coisa boa. E assim, Amos, hoje, você falou do mercado do vinho, né? Hoje, com certeza, como qualquer outro tipo de negócio, como outro tipo né, que você passa a trabalhar na parte comercial, você tem que ter esse controle, tem que ter um mercado, tem que acompanhar preço de dólar, tem que administrar. Tudo. Como é que é isso aí para você? Porque é novo, você saiu de um salão, né, ali num restaurante de atendimento, e quando é fé, hoje, você é empresário. Como é que foi essa girada de chave, essa mudança? Como é que tá? Eu costumo sempre falar isso, que não é fácil. Né? Não é fácil empreender, não é fácil. Mas, da mesma forma, você tem que ter foco e objetivo. Mas hoje, a Adega Ramos, eu tenho certeza disso, que é sucesso total. E o melhor preço de Goiânia. Melhor preço. E hoje, assim, essa questão não tirou muito você do foco, não. Né? Essa questão de gerir, comprar, vender, atender e indicar o melhor vinho para o seu cliente. Você tem tudo isso lá na Adega. Temos. Não é fácil. A concorrência é grande, mas eu costumo sempre falar para todos e para mim mesmo. Faça o seu. Faça bem feito, bonito e com objetivo e humildade e foco. Excelente. E esqueça o vizinho. Sim. Faça o seu. Foca ali que... Foca no seu, bonito, faça bonitinho. E eu prezo sempre isso comigo. E hoje é só você lá ou tem O atendimento é tudo. com você? Oi? O atendimento é só você lá ou você tem mais pessoas que trabalham com você? Não, tem pessoas que faz parte de entrega também fora, trabalha comigo, e também tem um sócio que trabalha lá junto. Que na tá loja. lá junto com você Trabalha. o tempo todo. Aquela história, professor, que o senhor estava falando pra gente, Ah. sobre como você conheceu ele. Isso, não, é porque eu até estava Ele tava falando, isso contando foi pra importante, gente. assim, como é que as coisas O acontecem, né? diferencial. Que virei cliente justamente por isso, né?
procurando Foi. um vinho, né? E já era, acho que fora até do horário de expediente, eu olhei no Instagram, né? Acho que Verdade. chegou, pesquisei ali, opa, Verdade. Adega Ramos. Foi. Aí eu perguntei, faz entregas? Eu faço. E Quando chegou, era você. Eu falei, uai, mas você... Aí começamos o bate-papo. Depois disso daí, eu acredito que virei cliente. eu acho que o até hoje. meu diferencial também, o diferencial da Adega Ramos hoje, é porque a maioria tem muitas entregas que eu mesmo eu faço Você questão de faz fazer. questão de fazer. Porque eu acho que isso faz a total diferença. Porque às vezes eu vou fazer uma entrega, E acaba criando se uma torna amizade. uma amizade com o cliente, um vínculo com o cliente e outra coisa. Às vezes eu vou fazer uma entrega, eu vou entregar exatamente aquilo com aquele papo descontraído, tão gostoso, tão bacana, que o cara amanhã vem trazer isso para mim novamente. Isso é que é o diferencial da Adega Ramos, entendeu? E assim, eu gostei muito porque hoje, você sabe muito bem disso, é um aniversário, alguém, eu vou ali. Eu já sei aonde eu vou porque cresceu muito. Você que está nos ouvindo aí, que está, né, participando desse bate-papo, está em dúvida de um presente? Vinho. E de preferência na Adega Ramos, que vai ser a maior indicação, vai ter e todo esse acompanhamento, e vai entender um pouquinho da pessoa, né, que você quer presentear para te indicar o melhor vinho. E a partir daí, eu sempre comprei lá os presentes para quem eu quero presentear lá, justamente por causa desse atendimento. E o que você falou, faz total diferença, né, o atendimento. Faz a total diferença. E eu voltando aqui um pouquinho do assunto atrás, no início da pandemia que muita gente falando, isso não vai dar certo, e pessoas do seu lado, que tem muita gente que torce para não dar certo, né, sim, na verdade. mas tem. Tem aquela pessoa que está ali do seu lado falando assim, que acha que está te ajudando, tá torcendo que dê errado. A famosa crítica construtiva, né? Tá querendo que dê errado, né? E lá no fundo, eu falando assim, cara, eu vou em frente, vou fazer tudo com muito amor e carinho. E outra coisa, e na pandemia o negócio a proporção foi dando tão certo, que até eu mesmo me surpreendeu. Até eu mesmo me surpreendeu. Surpreendeu pela a procura, a demanda. Pela procura, pela demanda, né? E foi indicação de um cliente, indicação de outro, e aí foi indo. Aí a Adega Ramos foi deslanchando, e só tenho que agradecer a Deus, né? Coisa boa. Enquanto você pega essa maleta, põe para cima aí que a gente quer saber o que tem dentro dela. Deixa eu falar um pouquinho aí dos nossos, né, parceiros de hoje, né? Hoje nós temos aí a Adega Ramos como o nosso principal parceiro aí de hoje, né? Falando um pouquinho, igual a gente está falando, se você quer presentear, se você quer conhecer um pouquinho mais de vinhos, você não entende muito bem, vai na Adega Ramos. Com certeza você vai ter uma consultoria sobre vinhos e entra lá na página no Instagram que você vai ter o melhor atendimento, vai ter uma consultoria. Isso a Adega Ramos, a Ramos vai te proporcionar. E olha, vinho também é presente. Precisou, já dei tanta coisa para aquela pessoa, é aniversário, o que eu vou dar? Dá um vinho, vai lá na Adega Ramos, consulte, né, esse sommelier aí que entende bem do assunto, que com certeza vai te indicar o melhor. E vamos falar também, para você que está com dificuldade em enxergar, já está esticando o braço, já não está lendo nem de perto, nem de longe, para dirigir já está ruim, procure as Óticas Vida. Com certeza as Óticas Vida vai ter o melhor preço do mercado para você fazer o seu óculos. E detalhe, dependendo do seu grau, as Óticas Vida entrega seu óculos em 5 minutos. É isso aí, procure qualquer Ótica Vida e você vai entender como é esse processo de entregar o seu óculos em 5 minutos. Ótica Vida, o melhor da vida para você. Essa maleta misteriosa, né? Que você trouxe aí para apresentar e mostrar aí para nós? Essa maleta, na verdade, que é minha ferramenta de trabalho, né? Aqui ela... Olha aí. Todos aí meus medidor de temperatura de vinho, abridores, olha, tem contra-gotas, né? Apresenta cada um para nós aí. Eu quero até eu fiquei curioso, que eu gosto dessas coisas aí. Aqui eu vou mostrar para você aqui o vinho. Olha, fala um pouquinho desse aí que você trouxe. Isso aí, qual que é? Na verdade, esse é um vinho português, né? É um vinho regional do Alentejo, um vinho elaborado pela vinícola Adega e Cooperativa de Borba, uma vinícola que eu amo. Essa vinícola foi fundada em 1977 por 12 vinicultores
é sucesso total em Portugal. E você falou tanto de harmonização, esse aí, por exemplo, ele harmoniza com o quê? Se harmoniza com carnes assadas, harmoniza com carnes com molhos bem condimentadas, harmoniza com queijos. Ó, e precisar de ir para um churrasco, eu posso Pode. levar um desse aí que vai harmonizar muito E ainda harmoniza melhor ainda com ótima companhia. Oh! Aí a harmonização fica perfeita. Perfeita. Aí, o que mais você trouxe aí para mostrar para nós? Aí, só concluindo, esse vinho sim. é elaborado com 3 uvas, Castelão, Trincadeira e Aragonês. Em Aragonês. É um vinho do dia a dia para você degustar. Perfeito. Perfeitamente. O Vinho maravilhoso. Geralmente, a garrafa, a parte de baixo dela, ela tem um orifício, justamente para facilitar na hora de servir. E Não. nem todas têm, Não, né? nem todas têm. Não, Não, isso na verdade é mito. Não tem mito, é. nada para servir. Por isso que é bom um profissional da área do assunto. Nada que vai lhe ajudar a servir. Muita gente acha que se o vinho tiver um buraquinho embaixo, é o vinho melhor. Não influencia nada, tudo mito. Já ouvi falar isso Tudo também. mito. Né? É formato de garrafa. Tudo mito. mesmo. Aí aqui eu tenho o salvigoto que a gente coloca na garrafa, né? Para não pingar. Tenho esse também que é o Isso. coloca aqui também para na hora de servir também não escorrer na garrafa. E qual que é o nome desse daí? Isso aí eu nunca tinha visto. Salvigoto. Salve gotas? É. Aí aqui a gente tem o que tampa a garrafa, né? No lugar, isso aí No entra lugar no lugar da rolha. Da rolha. Quando você abre o vinho. Aqui tem um medidor de temperatura do vinho, Rapaz. né? Tá vendo? O pessoal Tem um acha medidor que, de temperatura. acha que beber vinho E esse mede a temperatura ideal. Mede. Temperatura que o vinho tá, que você tanto o vinho, o tinto como o vinho branco. Não é um medidor de temperatura, Deixa eu te né? perguntar, quando você vai no restaurante, mas o garçom ele coloca, não é nem meia taça, ele coloca um pouquinho para você Geralmente experimentar. um terço, né? É um terço. Para você É experimentar. para você experimentar. Isso é a regra da degustação, né? E, por exemplo, se eu não gostar, eu posso devolver a garrafa ali ou não? Não, porque aí o Já tá aberto. já está aberto e outra coisa. A pessoa que lhe indicou o vinho, ele já vai saber qual é o vinho que você gosta. Entendi. vai saber, Mas né? põe só um pouquinho. É só para você experimentar e depois, quando você aprovar, se tem vários convidados na mesa, Oh. você escolheu o vinho, tem vários convidados. Aí ele abriu o vinho, colocou um pouquinho, aí é você que experimenta. Aí, se tem vários convidados na mesa, mulheres, vai servir primeiro as mulheres e, por último, o anfitrião, que é você. Tem essa toda regra. uma Tem essa regra, regra. olha aí. Tem. Se tiver senhoras, senhores, criança. Não, criança não vai beber. não. Criança não, perdão. É. Senhoritas, como a gente fala, né? Então, tudo tem uma regra, tudo tem um ritual. Tudo serve da maneira correta. E tem um lado específico, direito? Tem um esquerdo? lado específico. Tem. Rapaz, tô te falando. Essa eu não pessoal. sabia. Também não não. fazia ideia. O meu sonho, eu dou consultoria, o meu sonho ainda, que eu vou colocar, eu tenho um projeto, juntamente eu e o meu sócio, né? A gente colocar uma aula, dar aula de etiqueta, Cara, como servir vinho. Isso é bom. A gente, Né? a gente As acompanha. regras básicas As de um. regra uma básica, né? degustação, Pra A gente acompanha muito aí na internet. O material hoje está tudo disposto. Mas aí você vê um falando uma coisa, outro falando outra coisa. Aí quando você está de frente de um profissional mesmo, você sabe o que é, por quê. Isso tudo tem um contexto, né? Por isso que tudo faz a diferença, né? Sim. Como eu bato sempre nessa tecla, o atendimento é tudo. Sim. Por mais que simples que seja o local que você esteja, mas se você tiver um atendimento bacana, que a pessoa lhe sirva direitinho, que você se sinta bem, aquilo ali fica tudo perfeito. A noite fica glamurosa. Vamos lá. E aí, como é que você abre essa garrafa? Eu vou abrir aqui. Aqui eu tenho Ó, o saca-rolha, né? Que é um saca-rolha sommelier profissional, né? Vou abrir para vocês aqui. esse aí é o profissional. É. E esses elétricos aí e tal, aquela coisa, não influencia também nada, não. Na verdade, esses elétricos, né? Eu acho que é para quem não sabe muito manusear. Tá vendo? Dá pra ver. Achei que era para facilitar mais a vida. Eu critico muito ele. Eu tô por mexendo isso. na Ele garrafa tem aqui um- porque eu tô sentado, né? Mas o certo é não mexer no vinho na garrafa. É, tá? o ideal é não rodar rodar a a garrafa. Isso aí, isso que já vem. Aí você tirou o lacre do vinho aqui, né?
Aí eu, como não preciso de abridor elétrico, né? Mas, e outra coisa, quando você está servindo isso no restaurante, tem que abrir na frente do cliente? Na frente do cliente, com o rótulo à frente do cliente. Né? Ah, entendi. Aqui, ó. Esse abridor tem 2 Ó, estágios. agora mostra. Aqui não é força. É bom você mostrar, porque eu apanhei muito, o até abridor descobri que isso fazia isso Não aí, é ó. força. Esse abridor tem 2 estágios. Ó. O primeiro estágio foi... Sem não é força. Sem encaixe e puxa. E o último estágio. Tá vendo? Entendi. Não é força, não é jeito, né? É jeito, tudo é jeito. Deu aquela... E isso aí a gente percebe muito. Por que geralmente vocês, quem conhece, né, eu estou entrando para essa... Tem que tirar a rolha? Tem alguma coisa? Tem, não? sim, Tem na verdade superstição? tem. Na verdade tem. Na região da França, a gente como sommelier que identifica o vinho pela rolha, às vezes ela tem, a gente chama na região da França, chama-se bouchonné. Quando a rolha está bouchonné, significa que é um fungo que dá, né? Então, na verdade, interfere no vinho. No vinho? Por interfere. exemplo, então assim, se você ali na hora que está abrindo, se esfarinhar ou cair alguma rolha, um pedaço da rolha dentro, isso atrapalha no sabor do vinho? Não, na verdade, às vezes farinha a rolha, por quê? O vinho está muito velho, foi mal armazenado, né? Mas aí a gente a gente coloca um negócio no decanta o vinho, aí separa aquela borrinha separa aquela rolha que esfarinhou, que caiu dentro, né? E às vezes o vinho está perfeito, pode estar perfeito ou pode estar ruim. Vai depender do aspecto do vinho, né? Do vinho. Porque às vezes a rolha pode esfarinhar, mas o vinho pode estar bom. Então tem vários fatores aí. Tem pessoas que quando vai servir, enche a taça. O ideal, agora, assim, o que é o ideal? Sempre, eu estou sentado aqui, sempre a taça está aqui do lado do direito. Então você vai sempre servir o vinho do lado direito, tá? E nunca passar a mão na frente do cliente. Porque às vezes você está conversando com o seu convidado, então é falta de educação. Então você tem que servir o vinho do lado direito. Eu coloquei essa proporção porque eu sou anfitrião da mesa, eu vou exatamente aquilo que a gente estava comentando, né? Por que tem isso que balançou a taça, né? O pessoal fala que é oxigenar o vinho, né? Ou misturar. Aqui é para dar aquela eirada no vinho, né? Para ele se soltar os paladares, né? Quem tem já o aroma, quem tem já uma certa prática, um certo convívio com a taça, tudo bem, né? Cheira. Aqui o olhar clínico, eu estou olhando para o vinho, né? A parte olfativa. E daqui dá para sentir o cheiro. Aqui você sentiu os aromas do vinho e depois da parte gustativa. E também uma coisa muito importante também, que muita gente às vezes não sabe, que influencia muito no vinho. A taça de vinho é classificada em 3 partes, né? O bojo da taça, né? Aqui, a arte e o pé. Então, você tem que segurar aqui ou aqui, quem tem uma certa facilidade. E nunca segura aqui. Por quê? Se você segura aqui, a sua temperatura da mão... Você fala É aqui. Você nunca segura aqui. Sim. Aqui é muito errado. A transferência de calor, né? A sua temperatura da sua mão vai interferir com o vinho. Né? Vai interferir com o vinho. E outra coisa, vai ficar deselegante. A impressão digital aqui vai ficar, né? Às vezes está comendo alguma coisa. Então você tem que estar sempre aqui, pegar aqui o vinho e tal. O que é importante, ó? O vinho descansou um pouquinho, está descansando aqui, né? E daqui a pouco você serve esse vinho, ele vai abrir mais um pouquinho, daqui 10 minutos, 20 minutos, esse vinho tá um aroma espetacular. Geralmente o pessoal coloca no decanter, nesse lugar. Muita gente coloca no decanter. Justamente para ter... Agora, muito do caso, né? Tipo, depende do Depende de muito do vinho. Geralmente a gente decanta um vinho mais de safra mais antiga. Vinho jovem, não. Muita gente às vezes quer colocar para fazer aquele charmezinho, mas pode colocar sem problema. Agora, geralmente a gente coloca vinho mais... Ou um vinho mais forte, mais vinho que passa por barricas, né? de carvalho francês, um vinho, né, que estagia 12 meses por barricas de carvalho francês, que tem aí 4 anos, engarrafado 5 anos, uns vinhos mais de safra. E essas informações também estão no rótulo, né?
a data do vinho, que aí dá para Tem a diferenciar. safra, né? A Tem a safra, safra, né? né? E se Isso, o a data vinho- na safra. É, Que dá para você perceber o que é um vinho novo e um vinho mais antigo. É um vinho mais antigo. Tem a safra e tem o vinho identificando se ele passa por barriga de cavalo francês e americano. Geralmente, esse aqui não passa, né? Não passa por madeira. Aqui você provou o vinho, degustou, beleza. Aí aqui já degustei. Agora, a quantidade ideal de você servir uma taça de vinho tinto é esta aqui. Ó. Pronto. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Aqui está uma quantidade bem elegante do vinho, que você pode fazer isso com vinho, não vai escapular né, da taça. Então aqui, essa é a ideal. Tá? E uma garrafa dessa aí, ela serve quantas pessoas? Olha, essa garrafa aqui, ela... Nessa quantidade que você pôs, que é o ideal, Aqui você não vai ficar aqui, né? Aqui você vai servir nessa proporção aqui 8 pessoas, tranquilo, 8 pessoas. com uma garrafa dessa. Desse tantinho aqui que você vai degustar, né? Então o vinho é para você apreciar. Se você encher, colocar esse vinho até aqui, você vai servir só 4 pessoas no máximo. Então vai ficar deselegante, a taça vai ficar muito cheia. Então, E você não vai apreciar, né? então você não vai apreciar. Esse é Olha só, um vinho de cor rubi perfeito. Aí eu já vou falar para vocês. Ó, você está conseguindo identificar essas... Em volta, escorrendo. Sempre. Isso. Isso chama-se, é o teor alcoólico do vinho, e no mundo do vinho a gente chama que é as moléculas do vinho, né, nas paredes da taça, né? Então é o teor alcoólico do vinho. Então significa que o vinho está um vinho vivo, um vinho presente, né? Isso eu não entendi. Então isso é o teor alcoólico do vinho. Então no mundo, muita gente fala assim, o vinho está chorando, é as lágrimas do vinho. Então E quanto mais isso, quer dizer que... significa que o teor alcoólico do vinho, o vinho está perfeito, né? Por que tem uns que tem 12 e a maioria é 14%? Ou não tem essa regra? Tem regra. Geralmente esse aqui. Esse aqui é 13,5%, né, por cento, né? O teor Entre alcoólico 12 dele. a 14%. É 14%, exatamente. Aqui é um vinho de você harmonizar com grelhados, harmonizar com queijos, né? É um vinho Pintos, Coisa boa. regional do Alentejo. E isso aí português. tem lá na adega para vender. Isso aqui tem lá na adega para vender. Eu tenho ele no tinto, branco e rosé. Os vinhos excelentes com um custo-benefício maravilhoso. Tá. E o pessoal acha que o vinho é muito para a noite, né? Qual que é um vinho que você indica para durante o dia? Na verdade, vai de todos os gostos, mas com o clima daqui de Goiânia, que é um clima quente. tropical, quente, eu acho que para o dia, na beira da piscina, com amigos, um bom espumante, um Frisante, o pessoal fala. frisante, né? Um vinho rosé, um vinho branco, acho que aí é perfeito, né? Para Coisa esse boa. clima São daqui vinhos de mais Goiânia. refrescantes. né? Mas também não deixe de quem gosta do seu tinto, né? Todas as ocasiões também é perfeito, né? Vinho aí é gosto, O né? vinho aí é gosto. O Ramos, assim, cara, por mais que a gente estuda, por mais que a gente busque entender um pouquinho do que está fazendo, todo bate-papo de vinho, né, você aprende, Acaba você aprendendo coisas extrai, novas. né, alguma coisa a mais. Mas o que você pode deixar para as pessoas que estão nos acompanhando aí, não só em vinho, né, que você decidiu empreender em vinho porque é a área que você já conhecia, já dominava, mas a dica hoje que você deixa para quem está nos assistindo, que deseja empreender em qualquer área, em qualquer coisa na vida, qual que é a dica que você deixa para essas pessoas? A minha dica que eu deixo tudo aquilo que você for fazer, não desiste dos seus sonhos. Porque eu costumo sempre dizer uma frase que eu levo para o resto da minha vida, que eu costumo dizer que é igual ao vinho. Vinho são histórias engarrafadas. Então um sonho seu tem que ser engarrafado e você tem que soltar ele que nem os aromas de um vinho. Você tem que ter foco e objetivo, correr atrás dos seus sonhos. Não importa o vizinho, não importa ninguém, só importa você ter foco, determinação e objetivo. Acordar cedo e regaçar a manga e dizer assim, eu vou vencer. Hoje mais um dia que você vai lá chegar lá no topo da montanha Everest, com certeza, sem dúvida nenhuma. Uma coisa boa. Né? E assim, é bom
pessoas como você, que começou, né? Saiu lá da sua cidade, teve a experiência, uma baita escola no Rio, hoje em Goiânia, com certeza aí está crescendo e vai crescer ainda mais. E que isso aí sirva, né, de lição para todos nós, que independente da área que você está, se você tem um sonho, eu leio muito isso na internet, né? Pergunta-se assim, você sabe qual que é o lugar mais rico do mundo, Ramos, ou não? Oi? O lugar mais rico do mundo, você sabe qual é? O lugar mais rico do mundo? O pessoal fala que é o Catar, né? Mas você sabe que é o cemitério. Você sabe por quê? Porque você falou aí de sonhos engarrafados. Mas você teve a oportunidade de falar que tem que ser liberado isso. Tem que ser Você liberado. já imaginou quantas empresas que eram para ser abertas e foram enterradas? Olha só, eu era um que tinha uma empresa enterrada. Porque eu sempre tive um sonho de empreender. Mas as pessoas que estavam do meu lado eram pardais. E hoje, com o sócio que eu tenho hoje, né, foi a pessoa que me fez chegar até aqui, isso aí sem dúvida nenhuma, né, sabe disso, e que me segurou. Falou assim, vamos para frente, vamos colocar para frente que vai dar certo. Meu sócio foi aquele cara que chegou para mim no pior momento da minha vida, que falou assim, agarrou na minha mão e falou assim, ó, vamos que vai dar certo. Vai dar certo. E eu acho que você tem que ter persistência. E uma coisa muito importante na vida, você tem que ter muita fé em Deus e não reclamar de nada. Porque se você reclamar, irmão, nada dá certo. Vai, né? Nada vai. E a gente estava falando muito sobre isso, né? Pessoas Hoje a gente falou pessimistas. justamente sobre isso, né? Que eu estava até falando para ele que quando, né, você fala um pouquinho disso também, mas assim, a gente vai muito nas igrejas, a pessoa que tem a sua religião clama muito a Deus, a um ser superior, mas o reclamar, né? Quando você dá ré no carro, o que o carro faz? Volta para trás. Então aquele clamor que você pede, quando você reclama, as coisas não andam. Não anda. Então quando você tem um coração grato, uma vida agraciada, agradecido, acredito que você colhe, né? Tudo que você planta. Mas eu acho que o princípio está aí, é ser grato, conviver com pessoas que realmente querem fazer crescer, quer ver o seu sucesso. E isso aí a gente tem que definir e separar, né? O joio do trigo. Quem é quem? Quem é né? quem? Quem é quem de você? E em todo setor, tudo que você for fazer, seja objetivo, claro. Tenha muita humildade, perseverança, como eu já havia falado, honestidade, tudo que você for fazer seja claro, né? É que nem um vinho desse aqui. Esse vinho eu acabei de abrir ele agora. Até esse vinho chegar na mesa do consumidor, ele passou por tantas... Tem todo um processo. Teve todo o processo, teve a família que está aqui estampado esse nome, tem tanta coisa linda, uma história maravilhosa, né? É o que você falou, história engarrafada. Uma história engarrafada, então isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Então, assim, eu quero agradecer a presença, né, sua e falar que nós vamos, né, te convidar mais vezes para você estar aqui. Claro, agora, daqui que a gente falou, ensinando um pouquinho de etiqueta, né, como se comportar em mesa e tal, e eu espero ter você em breve. Obrigado de coração por você ter vindo e a parceria está aí, né? Sempre, se precisar, você pode ter certeza que eu estarei lá na Adega Ramos, lá, presenteando alguém ou até para consumo. Tá? Com certeza. O prazer foi todo meu. Sempre que vocês quiserem, estarei aqui. E como eu sempre falo, é muito bom você... Eu falo sempre para os meus clientes que eles vão lá sair encantados. Porque, às vezes, eu dou uma aulinha básica, alguma coisa que eles não sabiam, eles saem de lá sabendo e me agradecem. Rômulo, eu não sabia disso. Então, isso é muito importante. Então, eu acredito que eu quero passar para as pessoas um bom atendimento, que vão lá na Adega Ramos e se encante, né, com o atendimento da Adega Ramos e, principalmente, com os preços e a nossa qualidade. Tá bom? Agradeço vocês aí, mais uma vez, tá bom? É isso aí, eu que agradeço. Isso aí, pessoal. Obrigado por acompanhar mais um podcast Chat Business. E semana que vem tem mais. Acompanhe aí. Segue nosso canal no YouTube e a nossa página no Instagram. Não se esqueça de se inscrever lá, viu? Deixa seu like lá para nós. Um abraço e até a próxima. Valeu.